duas receitas de joelhos, uma com ovo e a segunda é sem ovo. É muito fácil de fazer, com poucos ingredientes e rende bastante. Essa foi a segunda massa. Uma delícia. E essa foi a primeira massa. Os ingredientes vai estar na descrição. Para o nosso joelho com queijo e presunto, a gente precisa de um ovo, 2 colheres de sopa de óleo, 1,5 colher de açúcar, meia colher de sal, tudo isso é colher de sopa, e um saquinho de fermento para pão. Esse aqui tem 7 gramas. Aí vai precisar meia xícara de leite morno e de 2 a 3 xícaras de farinha de trigo. Aqui tem 2, aí você vai vendo o processo. Primeiro você vai colocar o ovo, 2 colheres de óleo, 1,5 colher de açúcar, meia colher de sal, o fermento, aqui tem 7 gramas, e meia xícara de leite. Aí você vai mexer tudo, mexer bem. Aí você vai vir com a farinha. Aqui tem 2 xícaras. Você vai mexer bem. Quando der para mexer, você vai botar na sua bancada com farinha. Você vai ficar fazendo assim, até desgrudar da mão. Ó, você traz pra cá e continua fazendo esse processo. Você vai ficar fazendo isso por uns 10 minutos. Essa aqui você tem que sovar. Aí você vai ficar fazendo isso, ó. Tá vendo? Aí você joga um pouquinho de mais de farinha aqui, ó. Mas essa massa é muito boa para trabalhar. E vai fazendo isso. Ó, tá vendo? Ó, você vai ficar fazendo isso por uns 10 minutos. Eu não coloquei minha farinha toda, não. Foi só um pouquinho de uma xícara. Então, eu gastei só 2 xícaras e um pouquinho. Ó, vai depender muito da tua massa, né? Então, eu fiquei 5 minutos, ó. 5 minutos, tá vendo? Olha como é que a massa tá bonita, ó. Ela tá esticando, ó. Então, fiquei só fazendo isso, ó. Aí, o que que eu vou fazer agora? Eu vou fazer uma bola com isso aqui, ó. Vou fazer uma bola. Olha como é que ela ficou. Olha como é que ela tá esticando. Ó. Ó, fiz uma bola, ó. Ó. Olha o tamanho que ela tá. Tá vendo? Aqui a minha mão aberta. Ó. Aí eu vou colocar aqui dentro. Vou colocar um plástico e vou deixar descansar 40 a 1 minuto, ou dependendo da temperatura onde você tá. Aí você tem que deixar ela dobrar o tamanho. Ó, o tamanho que ela tá. Aí eu vou esperar ela dobrar. Ó, coloquei um plástico, ainda vou colocar um pano por cima. Coloquei um plástico e vou colocar um pano por cima. Olha como cresceu. Aí agora a gente vai abrir aqui em cima. Gente, hoje a gente vai fazer joelho de queijo e presunto. Segura ali, Agatha, Vasilha. Eu vou... Peraí. Que me dá? Ao Eu consigo
contrário, bota assim, ó. Assim, não aperta muito forte, coitada da massa. É assim, vamos abrir um pouquinho a massa assim com a mão e depois vamos abrir com o rolo. Gente, eu tô esticando a massa do joelho. Agora vai abrir com o rolo. Gente, olha como que tá ficando. Gente, olha o que eu fiz sozinho. Ó, como é que tá. Ó, como é que a massa tá maravilhosa, olha. Ó, como é que ela estica, ó. Ó. Como é que ela estica. Para de esticar o meu masterpiece. Agora a marca vai passar só mais um pouquinho pra acertar aqui. Gente, olha como que eu estiquei. E a gente vai colocar queijo agora e também presunto. E eu vou voltar. Gente, agora vai colocar colher De requeijão e vamos espalhar o requeijão. O requeijão é opcional. Se você não tiver e não quiser, é só o queijo e o presunto. Mas a gente vai passar o requeijãozinho aqui. Gente, olha. Agora a gente vai colocar uma camada do presunto. Tira. Ai. Ó, colocou a camada do presunto. Uhum. Colocou a camada do presunto. Agora vem o queijo. Eu tô usando um tipo de queijo diferente. Então o queijo vai Monster quebrar. Cheese. Você pode usar a mussarela ou queijo da sua preferência. E agora vai colocar o queijo. Gente, agora vai colocar pro lado. Gente, agora vai colocar pro lado. Agora dobra pra cá. E dobra pra... Agora vai colocar pro outro lado. Ó. Gente, agora vai apertar assim e você não aperta, que é meu. Depois que você dá uma ajeitadinha sem apertar, você vai dobrar no meio, pra cá. Vai, Agatha. Eu tô tentando. Got it. Pronto. Aí você aperta assim, pra depois você cortar. Aqui, ó, isso aqui é uma forma de pizza que eu botei um papel alumínio. Agora a gente vai cortar. Eu vou marcar a 3 dedos. Aí você faz o tamanho que você quiser. Ó como é que tá. Ó, a cada 3 dedos, tá vendo? Só você fazer assim. Ó, o tamanho. Aí vou colocando aqui. Agora você deixa descansar por uns 20 minutos. Você cobre ele. Depois de 20 minutos descansando, aí você passa a gema em cima com delicadeza, Agatha. Eu sei. E só em cima do joelho. Isso. Leva para o forno pré-aquecido entre 20 a 30 minutos. Vai depender muito do seu forno. Com 15 minutos você já olha, se embaixo estiver douradinho, em cima também você já apaga o fogo, que é muito rápido. Essa foi a primeira massa. Olha, ficou maravilhosa. A primeira massa, ela fica um pouquinho mais pesada do jeito que você dobra. Olha, ficou maravilhoso. Faz aí. Essa primeira massa é boa. A segunda também é muito boa. A segunda fica parecendo folhados. A Agatha vai cortar. O queijo salou todo. Esse eu não cortei separado. Eu cortei, botei ele juntinho, né? Olha só como é que a massa ficou. Ela ficou muito, muito mais fina do que a outra. Ó, aqui tem 300 ml de leite morno, 3 xícaras de farinha de trigo. Essa minha xícara é essa aqui que cabe 300 ml. Aqui tem a meia xícara de leite, meia xícara de óleo e aqui tem uma xícara, que é 300 ml de leite. 2 colheres de açúcar, meia de sal. Aqui tem 1,5 colher de fermento para pão.
a gente vai começar colocando leite morno. Eu fiz a outra receita a metade. E na outra receita leva ovo, essa não. Aí você vai colocar, começando com o fermento. Você vai mexer bem. Mexe bem o fermento. Vai desmanchando. Aí você vai acrescenta o açúcar. Continua mexendo. Você coloca o fermento primeiro, porque aí ele vai desmanchando essas bolinhas. E o sal, que é meia colher de sal. Vai mexendo. Acrescenta meia xícara de óleo. Essa receita, ela leva meia xícara. A outra levava 2 colheres e um ovo. Então, essa receita aqui que eu tô fazendo, ela vai render mais e serve para você vender, para fazer para festinha. E agora eu vou acrescentar a metade da minha farinha de trigo. Não vou colocar tudo não, porque conforme for precisando, aí eu vou acrescentando, porque cada farinha é um jeito, cada ambiente, então você vai colocando devagar. Ó, vou colocar mais um pouquinho aqui. Ó, tá vendo? Eu coloquei tudo. E vou mexer. Eu vou começar a trabalhar com a mão. Aí você vai fazendo isso. Ó, com o óleo, ela fica mais fácil ainda para trabalhar. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou jogar um pouquinho de farinha aqui. Olha como ela já tá soltando da mão, tá vendo? E para sovar. Essa massa você tem que sovar. O sovar é o mesmo processo do outro. Para dentro e para fora. Se você quiser sovar em pedaços, depois você só cortar a massa e fazendo em pedacinho. Mas eu acho que essa quantidade de farinha é tranquilo, só se você for dobrar a receita, mas só essa aqui fica fácil. Olha que ela tá boa de trabalhar. Eu vou ficar aqui por uns 5 minutos e depois eu te mostro como é que ela ficou. Ó, vai fazendo assim. Se você achar que precisa de farinha, você vai fazendo isso. Tá vendo? Eu não usei a minha farinha toda, ó. E vou fazendo isso. Vou fazer isso por uns 5 minutos. Ops. Ó, você vai fazendo assim, ó. Ó, isso é sovar. Isso é sovar. Tá vendo? A minha massa já tá. Aí, se você vê que tá grudando um pouquinho aqui, ainda não tá. Você vai fazendo isso, ó. Só um pouquinho de farinha. E vai fazendo isso. E vai virando a massa assim pra sovar todos os lados. Ó, como é que ela tá esticando, ó. Tá vendo? Ó. Ó. Então, ó. Agora eu vou botar em outra vasilha, vou fazer uma bola. Ó, vou fazer uma bola assim. E vou botar numa vasilha. Ó, ficar assim. Como é que ela tá lisinha a massa. Descansar por 1 hora a 2 horas, depende do seu lugar que você mora. Você vai ter que esperar dobrar o volume. Ó, tampa com o pano e deixa ela descansando. Ó como é o tamanho que tá. Quando eu tirar, eu vou te mostrar até onde ela foi. Olha aqui onde ela tá. Como é que ela ficou lisinha. Tá ótimo. Ó, se passar 1 hora, eu só tinha coberto com pano de prato. Olha aqui a altura que tá agora. Lembra que tava lá embaixo? Olha aqui. Aí a gente vai colocar aqui para dividir a massa e vai fazer o mesmo processo.
vai passar o rolo. Só que dessa vez eu vou dividir minha massa. Eu não vou usar ela inteira não, vou usar só a metade. Observe que essa segunda massa, o jeito de você fechar e dobrar é diferente. Você vai fazer só uma vez para cima e depois mais uma, só. A primeira massa é totalmente diferente, então muda muito. Uma apertadinha assim, ó, para sair o ar. Tá vendo? Você aperta, o ar vai saindo. Você pode passar um pouquinho de clara na beiradinha da sua massa, para na hora de fechar ela grudar mais. Como que só tem duas dobras, então ela fica gruda melhor. Então colocando. Esse eu vou ter um papel manteiga e passei um pouquinho de óleo. Eu vou colocar a minha massa praticamente inteira. Eu vou partir ela na metade e só vou cortar os pedacinhos dentro do tabuleiro mesmo. Deixa descansar agora por 20 a 30 minutos, do mesmo jeito da outra massa. Lembra que eu dividi a minha massa em dois? Então com essa outra metade, eu vou dividir em duas partes também. Uma eu vou fazer com geleia de morango e a outra eu vou fazer com queijo e presunto sem requeijão, para ver se fez alguma diferença. Eu coloquei o presunto, né? E depois vou colocar o queijo. Esse queijo meu é provolone, é outro queijo diferente. E você usa o queijo que você tiver. Tá vendo que eu cortei a metade do meu presunto. Eu vou fazer ele menor. Aqui, brinquedo aqui no canto. Eu coloquei pedacinhos de mussarela, mas você pode usar o cream cheese ou o requeijão no lugar da mussarela. Essa aí eu dobrei só 2 vezes. Aí botei no meu marinex untado com óleo e já cortei no próprio marinex. Tá vendo? Aí você vai deixar descansar também. Ó, depois que descansou, olha como cresceu aquele outro primeiro. Olha eles. Aí só você vai passar a gema em cima. Eu coloquei um pouquinho, 2 colheres de leite na minha gema para render mais. Aí você passa e leva no forno também. Eu passei gema, eu peguei a gema, botei
2 colheres de leite e passa com cuidado. Leva para o forno pré-aquecido. Aí vai depender muito do seu forno, de 20 a 30 minutos. Eu botei os meus 2 tabuleiros juntos. Você viu que esse rendeu muito mais. Então, você sempre fica olhando. Como eu passei bastante, escorreu. Então, você observa muito e quando tiver moreninho embaixo e meio douradinho em cima, você já apaga o fogo. Então, com 15 minutos, você observa, que é muito rápido. Esse é com a geleia, né? E esse outro é sem o requeijão. Não fez falta nenhum requeijão, tá vendo? Esse aí, ó, tá vendo? Foi sem o requeijão. Ficou a massa muito leve, ficou muito macia. Olha aqui como é que ele ficou por dentro, olha. Essa massa ficou maravilhosa. As 2 ficaram boas. Então, eu, se eu fosse você, fazia igual eu, as 2.